Meus queridos, graça e paz, estamos chegando aqui, Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês ao fundo, olha as ruínas que tem nesse lugar. É um lugar arqueológico, é uma zona arqueológica histórica, tá? Você vai ver, olha, vários pontos aí que são áreas de proteção, né, arqueológica por conta da riqueza que tem aqui de construções, eles fazem escavações, proteção do lugar. Então aqui nós estamos chegando nessa zona arqueológica para nós desbravarmos. Tem várias escavações aqui atrás, lá atrás. Vários lugares. Escombros. Esse barulho que você escuta são as excursões, tá vendo? Que tem guias que vão contando a história, dizendo aonde cada coisa aconteceu. Olha aqui atrás também, tem uma grande igreja, olha. Olha aí, uma grande igreja. Roma é igreja e construção para tudo quanto é lado, né? E aqui, a prisão onde teve o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Eu vou virar a câmera, mas olha aí, tá escrito aí, apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. Então é um lugar histórico muito importante para nós conhecermos. E aí está, olha, prisão do apóstolo Pedro e apóstolo Paulo, Namertinum. Ali nós temos que eu falei das áreas em preservação e esta igreja aqui que é logo de frente, que com certeza quando está fechada é porque está em reforma. E aqui nós temos também um grande edifício, um grande monumento, um grande arco, né? Esse arco aqui, se eu não estou enganado, ontem eu ouvi a história dele, é o arco de Constantino. Ele, depois de ter uma grande vitória, ele construiu esse arco, e esse arco foi inspiração para o Arco do Triunfo em Paris e outros arcos ali ao decorrer do mundo. Bom, meus queridos, entramos aqui, logo de cara aqui, que são as paredes originais. Daqui a pouco nós vamos descer para o cárcere. Aqui são materiais das escavações mantidas, né? Achados. Olha, antigos, aqui são os escombros originais do cárcere. Gente, as escavações, materiais achados em escavações, olha para você ver. Isso tudo eles acharam escavando aqui o cárcere. Aqui uma lanterna, né, uma lamparina que é usada, tudo material achado nas escavações aqui do cárcere. Olha para você ver. Olha a riqueza histórica que tem. Ainda que partes, fragmentos, pedaços, mas já dá para ver quão grande é. Olha aqui. Como aqui é um cárcere, obviamente também achariam restos mortais, esqueletos de homens que com certeza foram mortos, né, assassinados aqui nesse cárcere. E nas escavações aqui em Roma, eles encontraram esses restos mortais aqui. Também mais partes aqui, mais materiais, pedaços, né, de barro, de vaso, que fazem desse lugar um lugar único na arqueologia e na história. Olha aqui, partes de vasos, cerâmicas, barros. Aqui, ossos de animais, olha para você ver, que também foram encontrados aqui no cárcere. Olha, pedaços de inscrições. O valor disso é imenso porque é a história da humanidade. E que foi encontrado aqui, atestando, né, a veracidade dos fatos que nós vamos ver aqui. Ok? Aqui temos uma pequena maquete do cárcere para você ver
Bom, enquanto eu vou descendo aqui, eu quero ir falando com você um ponto importante. Em Atos 28, Paulo, ele fica preso numa prisão domiciliar em Roma, certo? E nessa prisão domiciliar, não é essa que nós estamos, ok? Na prisão domiciliar em Roma, Paulo fica acessível, né? Ele consegue receber visitas, não é uma prisão tão rígida de tortura, é uma prisão até burocrática, é uma prisão mais tranquila de se estar. Agora, a prisão que nós estamos vendo é a prisão que ele passa os seus últimos dias de vida. Vou ficar aqui que vai ser melhor. Que ele passa os seus últimos dias de vida. Essa prisão é a que ele escreve a segunda carta a Timóteo. Ele está sentindo que são os seus últimos momentos da terra. Então ele já escreveu na prisão domiciliar em Roma a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Mas é aqui, nesse cárcere, que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo e aonde ele vai se despedir de Timóteo. Eu disse aqui na primeira antessala, depois nós vamos descer mais para o local exato, mas eu vou gravar um vídeo para você visualizar o que eu estou vendo aqui. Ó, aqui nós descemos aqui esse primeiro vão de escadas e aqui nós temos essa parte histórica do cárcere, onde esteve o apóstolo Paulo preso nos seus últimos dias de vida. É engraçado que hoje todo mundo fica aí venerando Paulo, tem igreja para Paulo e aquela coisa toda, mas é o próprio Império Romano que matou Paulo. É engraçado que eles hoje, nossa, São Paulo é santo, é isso, é aquilo, é aquilo outro, mas não colocam um detalhe aí que foram eles mesmos que mataram o apóstolo Paulo. Então aqui tem tipo um santuário, né? Uma espécie de altar que tem uma imagenzinha simbolizando ali Pedro e Paulo. Não sei quem é quem, mas um é Pedro, outro é Paulo. E tá vendo? Como se fosse uma espécie de memorial aí para eles. É igual eu falo, hoje faz um memorial, coisa linda, né? Mas foram eles mesmo que matou os dois. Então, tá tudo certo. Então essa é a primeira sala aqui, quando nós descemos o primeiro vão de escada para conhecer o lugar onde que foi preso o apóstolo Pedro, segundo a tradição, e o apóstolo Paulo, ok? Temos uma inscrição bem antiga, onde que possivelmente esteve o apóstolo Pedro, ok? Então ainda tem mais um vão, que é onde de fato ele esteve preso. Mais uma escada, lembrando que na época de Paulo não tinha essas escadas bonitinhas aqui não, né? Era bem mais difícil e bem mais complicado. Nós chegamos no local onde o apóstolo Paulo foi preso. Eu vou virar a câmera, a luminosidade baixa. Esse é o local, senhoras e senhores. Eu esperei as pessoas saírem para poder gravar com a lanterna ligada, mas esse aqui é o local. Você com certeza vai conseguir ver de forma melhor o lugar onde Paulo esteve preso no seu cárcere nos últimos dias, onde ele esteve nos seus últimos momentos de vida. Eu vi um dia desse um vídeo de uma menina que veio aqui visitando, falando que foi aqui que ele escreveu a carta aos Filipenses, mas não, a carta dos Filipenses já foi escrita, já tinha sido escrita quando ele esteve na sua prisão domiciliar em Roma. Foi
Foi nesse chão, no meio dessas pedras frias, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: Timóteo, luta comigo o bom combate. Timóteo, eu estou preso como um assassino, um delinquente, mas eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Foi nesse lugar aqui, no meio dessas pedras frias, que o apóstolo Paulo disse assim: Timóteo, não entra em discussões desnecessárias, mas ensina com paciência, com tranquilidade, e ore para que o Senhor traga arrependimento sobre essas pessoas. Foi nesse chão aí de pedra fria, onde só tinha esse lugar para sentar. Não tinha banheiro, não tinha água tratada, não tinha nada. Que Paulo fala com Timóteo assim: toda escritura, Timóteo, é divinamente inspirada e é apta para exortar, para adarguir, é apta para dividir entre juntas, medulas. Toda a escritura é dada por Deus. É nesse chão de pedras frias que Paulo falou com Timóteo assim: Timóteo, vai haver um tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir o Evangelho, vão ter comichão nos ouvidos, vão arranjar mestres para si mesmos que falam o que elas querem ouvir e não o que precisam. Vão dar ouvidos, Timóteo, a doutrinas de demônios. É nesse chão que Paulo disse a Timóteo: mas quanto a mim, Timóteo, a minha vida está sendo derramada como uma libação, como uma oferta suave. Eu estou me entregando, Timóteo. Eu estou sentindo que os meus dias estão encerrando. Eu lutei o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora só me resta receber a coroa de justiça. Foi nesse chão aqui, nessa salinha, aonde que é pequeno, ó, aqui é a escada onde nós descemos, ó, aqui é onde eu estou a rampa. É nesse chão que Paulo escreveu para Timóteo: Timóteo, quando você vir, vem depressa. Eu quero te ver. Traz a minha capa que está em Troade antes que chegue o inverno. Você sabe por que Paulo está pedindo a capa? Porque, olha aqui, é chão de pedra, irmão. É chão de pedra. É frio. Eu tô no verão em Roma. Aqui dentro é frio. Paulo estava sentindo frio e ele falou com Timóteo: traz a minha capa antes que chegue o inverno, porque o verão já está frio. Traga também os livros. O apóstolo Paulo está no final da sua vida e ele está pedindo os livros. Ele está pedindo que traga os livros dele para ele estudar. Note a importância dos estudos. É aqui que o apóstolo Paulo fala assim: ó, eu estou só Lucas ficou comigo. Timóteo não estava aqui. E é bem certeza que não deu tempo de Timóteo chegar para ver o apóstolo Paulo. Só Lucas permaneceu com Paulo até o final. Dessa salinha de pedras, o maior apóstolo que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, se você considerar que ele escreveu Hebreus, aí é metade. Ele saiu dessa salinha para poder ser decapitado. Ele foi decapitado fora de Roma e os seus restos mortais foi colocado numa igreja que talvez nós vamos lá. Nesse local, o apóstolo Paulo viveu os seus últimos momentos de vida. Daqui saiu para ser decapitado. Que Deus abençoe vocês. Eu fico imaginando, saindo daqui, o quão o evangelho de hoje se afasta desse evangelho de antigamente, que é o verdadeiro evangelho. O quanto nós temos um consentimento e um entendimento do evangelho totalmente diferente do que ele é. Enquanto esses homens entregavam suas vidas para pregar, não mediam esforços para sofrer, o próprio apóstolo Paulo disse aos filipenses assim: olha, a vocês não é dado
só o fato de crer, mas é dado o privilégio de sofrer por Cristo. O quanto o evangelho de hoje se afasta desse evangelho real. O apóstolo Paulo está sentindo já da parte de Deus que vai deixar essa terra. E há uma alegria no coração dele porque ele vai ver Cristo. Aqui não tem glamour, né, irmão? Você viu a primeira igreja lá que eu mostrei, que eu filmei? Viu? Vê se tem ouro aqui nesse teto. Dá uma olhada se tem alguma coisa aqui folheada a ouro. Não, esse altarzinho que construíram aqui, isso é recente. Na época de Paulo, era só pedra fria, tratamento seco. Nero tinha feito as loucuras dele, colocado fogo em Roma, tentou culpar os cristãos, começou uma perseguição tremenda contra os cristãos, um maníaco. Nero foi um maníaco. Começou uma perseguição contra os cristãos e quando Paulo foi lançado aqui nesse cárcere, ele já sentiu que seria não o final da sua vida, porque ele veria Cristo, mas seria o final da sua estada, do seu ministério aqui na terra. Aqui não tem carro zero, né? Não tem glamour, aqui não tem ouro no teto, aqui não tem ritual. Essa parte aqui nem é tanto visitada. Você viu quanta gente que tinha lá na igreja? Quantas pessoas tem aqui? Quase ninguém, não é nem tanto visitado. É a parte do evangelho que não atrai as massas e as multidões, mas é verdade. Deus te abençoe. Vamos adiante.